de casa. Eu já me entristeci muito com pessoas as quais comeram da minha mesa. E graças a Deus, o Senhor ele fez uma obra tão grande na minha vida que eu consegui liberar o perdão, eu consigo orar por essas pessoas. Porém, se algum dia, né, eu encontrar de volta essas pessoas e eu vier ter uma amizade com essas pessoas, comer na minha mesa não vão comer nunca mais. Paz seja convosco. Hoje é dia 3 de maio de 2021. E ontem à noite nós fizemos uma live e em um determinado momento eu falei falei sobre perdão, falei que perdoar não é você esquecer, perdoar é você amar além da dor que te causaram, além do que te feriram. E eu falei mais, eu falei que que o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, fez uma obra na minha vida onde eu consegui liberar o perdão para as pessoas que me feriram, porém que não me assentaria na mesa com elas, que elas não se assentariam na minha mesa para comer comigo. E esse comentário fez com que eu viesse refletir muito, né? Na live mesmo eu falei assim, aqui ninguém é o senhor da razão, ninguém sabe de todas as coisas, a não ser Deus, né? No caso, na live eu estava falando de nós seres humanos. E esse comentário que o irmão Rafael, ele comentou, ele colocou esse comentário e foi algo ao qual o Senhor ele começou a ministrar no meu coração. O irmão Rafael ele comentou assim: por isso que Jesus perdoou todos nós, mas nenhum de nós subirá ao céu. Jesus nos perdoou, mas não nos quer assentado com ele na mesa. E eu fiquei pensando quão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas, né? Nós somos todos seres errantes aqui na Terra. Nós vivemos dias após dias, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e nós entregamos a nossa vida, nós vivemos uma busca constante para que nós venhamos ser perfeitos. Cada dia melhores, né? Porque perfeitos nós nunca seremos mediante a majestade e a santidade do Senhor. Mas nós buscamos todos os dias consertar pequenos erros e não causar mais, assim não entristecendo o coração do Senhor. E o comentário que o irmão fez, o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. Se o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em toda a sua santidade, ele nos perdoa, todos os dias ele nos perdoa. E nós temos uma promessa que a partir do momento que nós estivermos com Cristo, que nós negarmos o mundo, nós temos uma promessa de nos encontrarmos com o Senhor e participar da mesa, da boda do Cordeiro. E eu fiquei pensando, quem sou eu para falar que eu perdoo, mas que se assentar comigo nunca mais? O Espírito Santo ele me levou a pensar que com tudo que eu já fiz na minha vida, várias coisinhas pequenas que nós erramos todos os dias. E como vocês conhecem a minha história, sabem que eu caí no adultério. Eu era casada e eu caí em adultério. O Senhor, na sua infinita misericórdia, ele me perdoou do meu pecado. Mas se eu estivesse aqui todos os dias falando com vocês, se eu estivesse aqui todos os dias falando aquilo que o Senhor ele concede ao meu coração falar, e chegasse naquele dia e não tivesse lugar para mim se assentar na mesa. Porque eu creio que a partir do momento que o Senhor ele me perdoou, que ele me ama, que ele me aceita. E como que eu venho aqui, eu falo para vocês que cristão é aquele que imita Jesus Cristo? Se eu perdoo, mas eu não quero perto. E eu comentei, eu respondi ao irmão que ele está correto, que o Senhor usou a vida dele para ministrar na minha vida. Que talvez a obra ainda que o Senhor tem para fazer no meu coração, de liberar perdão, ela ainda não está completa. Porque ele fala, num dos comentários, que aqui, eu acho que a gente começou, ele falou uns 2 comentários e eu respondi os 2 também. E eu falei, você está certo, eu agradeço o seu comentário de forma respeitosa. Talvez o processo aqui dentro ainda não tenha acabado, pois essa desconfiança a qual comentou, ela ainda existe aqui.
para que nós venhamos liberar o perdão, existe um processo de maturação dos nossos ferimentos. E de todo o meu coração, eu consegui liberar perdão para essas pessoas, mas ainda existem desconfianças, ainda existe espaços aos quais eu não sei qual seria a minha reação em receber essas pessoas, em estar no meio dessas pessoas e fazer que está tudo bem. Porém, eu já consigo orar, consigo buscar por essas vidas, consigo pedir para o Senhor, para que o Senhor abençoe, consigo pedir para que o Senhor venha se revelar a essas pessoas, assim como um dia Ele teve misericórdia da minha vida e se revelou a mim. E com o comentário do irmão Rafael, o Senhor me levou lá em Mateus, no capítulo 5. O Senhor, Ele fala aqui, a partir do versículo 39, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus diz, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus, porque faz o que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Aleluia, amém, Jesus. Quando nós amamos aqueles que nos amam, nós não fazemos nada demais, porque é tão fácil, né? É tão fácil a gente amar a nossa família, é tão fácil a gente amar aqueles que nos fazem bem, que nos querem bem. É muito fácil, é automático eu querer por perto as pessoas que me fazem bem, eu querer por perto as pessoas que me agradam, que alegram o meu coração. Eu não estaria fazendo nada demais, é algo que já é do nosso instinto, né? Principalmente quem é mãe, quem é pai, quando alguém faz bem ao nosso filho, a gente já começa a amar instantaneamente aquela pessoa. Mas o Senhor Jesus, quando Ele veio, né? O nosso Deus, quando Ele veio em forma humana na Terra, quando Ele veio aqui, Jesus Ele passou por aflições e Ele foi rejeitado, Ele foi açoitado, Ele foi cuspido, Ele foi negado, Ele foi traído. E mesmo assim Ele continuou nos amando. Mesmo assim, Ele sabendo que Judas seria o traidor, estava em seu meio. Ele ainda permitiu com que Judas recostasse sobre o seu peito. Eles estavam juntos. Sabe por quê, amados? Porque nós, imitadores de Cristo, nós somos chamados sal da terra e luz do mundo. Porque nós precisamos agir diferente. Nós precisamos fazer mais, nós precisamos ser diferentes. E na sua infinita misericórdia, o Senhor usou a vida do irmão Rafael para falar que eu estava errada, que eu me deixei tomar pelo meu emocionalismo. Quando eu falei que perdoar é você amar, mas que é você nunca mais se assentar à mesa. Talvez a amizade ela nunca mais volte a ser a mesma, mas isso não impede com que você ame, isso não impede com que você faça boas ações a essas pessoas. O Senhor Jesus aqui em Mateus 5, Ele nos ensina que nós precisamos fazer muito mais. Se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos todos os dias mortificar a nossa carne, mortificar o nosso ego, né? Talvez sempre nós nos colocamos numa posição que nós somos corretos, que nós somos certos, que aquela pessoa falhou. Mas se aquela pessoa falhou e ela é do mundo, ela não vai reconhecer que ela falhou. Ela só vai reconhecer que ela falhou quando nós
viermos nos humilhar ainda, tristes, ainda feridos, ainda machucados, nós estendermos as mãos. A palavra do Senhor diz que aqui, ó, no versículo 40, e os que quiser pleitear contigo, tirar teu vestido, larga-te também a capa, faça mais. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Faça além, faça mais. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que te odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Muitas vezes o nosso emocionalismo, ele não permite com que nós venhamos compreender o que o Espírito Santo está falando. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Rafael, e eu louvo a Deus pelo amor que o Senhor tem na minha vida, de me exortar, de me ensinar. E eu não poderia deixar passar isso que aconteceu hoje. Vocês sabem, muitos de vocês falam que vocês estão aqui pela minha sinceridade, pela minha honestidade. E eu sempre falo que eu venho aqui horas que não é o combinado de vir, mas que eu venho quando o Espírito Santo ele fala ao meu coração, e aqui eu estou. O Espírito Santo usou a vida do irmão para falar comigo. Não, você está errada nessa parte, não é assim. Porque então Jesus vai nos perdoar e naquele dia não vai nos receber, mas ele nos perdoou, ele só não nos quer por perto. A palavra do Senhor diz que nós devemos ganhar as pessoas não pelo nosso muito falar, mas pelo nosso agir. E que diferença temos nós com o ímpio se nós perdoamos, mas nós não queremos por perto? Isso não significa que você não precise vigiar no que você fala, para quem você fala, em quem você recebe na sua casa. Você precisa ter um cuidado, sim. Mas não quer dizer que o nunca mais existe aqui para nós cristãos, senão o nunca mais errar o mesmo erro. E o Senhor, ele continua nos exortando, ele continua nos falando. E o Senhor, ele veio falar através da vida do irmão. Que muitas vezes nós estamos tão feridos, tão machucados, que nós esquecemos que nós precisamos amar. Nós precisamos amar os nossos inimigos. É difícil, é uma tarefa muito difícil você amar quem te prejudicou, você amar quem te zomba, você amar quem quer o teu mal. Mas nós precisamos ser a diferença, ainda que sangrando, ainda que doendo, ainda que machucando. Porque o Senhor, ele nos fala que isso é aqui no versículo 45, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Porque o nosso Deus, ele é perfeito, ele conhece os nossos corações. O coração do homem é terra onde ninguém pisa, a não ser o Senhor. E o Senhor, ele sabe das nossas intenções, ainda quando nós não temos ela nos pensamentos. O Senhor sabe que nós vamos fazer o mal, que nós vamos pecar, que nós vamos errar. Mas mesmo assim, o seu sol se levanta sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre os justos e os injustos. O Senhor, ele dá oportunidade para os maus e para os bons. E assim, nós, imitadores de Cristo, nós precisamos ser a diferença. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos estar sempre prontos a perdoar, a querer estar junto, de uma forma que nós venhamos edificar essas vidas e que nós venhamos aprender com Cristo. Não quer dizer que você tem que se permitir ser magoado, ser pisado, ser humilhado. Mas que com sabedoria nós precisamos mostrar que nós somos diferença. E que assim como o Senhor nos resgatou, o Senhor tem plano de salvação para essas vidas. E é dessa forma que nós vamos ganhar essas pessoas, amando, perdoando, abraçando. E é dessa forma que nós vamos também sermos merecedores de muito em breve estarmos assentados à mesa do nosso Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do irmão que postou o comentário. Nem sempre eu vou acertar, gente. Eu tô aqui também para aprender. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês imaginam. E tudo é uma questão de como você fala. Graças a Deus, o Senhor, ele usou o irmão de uma forma muito respeitosa. Ele expôs a sua opinião e foi algo que me edificou muito no dia de hoje, que o Senhor falou grandemente comigo através desse comentário e através da palavra. E é assim que eu quero terminar.
Tá doendo, tá sangrando, te feriram, mas continua amando, porque o nosso Deus, ele é refrigério para aqueles que o buscam e o servem. Deus abençoe e paz seja convosco.